Fala pessoal, tudo bem? E seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aí a mais uma etapa da Maratona Python. E na aula de hoje a gente vai aprender a criar as nossas próprias funções. Eu acho que eu comentei já nas aulas anteriores, né? A gente utilizou algumas funções prontas que tem de graça aqui no Python e agora vamos aprender a criar as nossas próprias. Eu acredito que não importa qual linguagem de programação você for aprender aí, ou qual programa você for escrever o código, né? Você sempre vai utilizar funções. É uma coisa muito importante. Na verdade, eu acho que é um dos superpoderes aí de quando está escrevendo um código. Então vamos começar a nossa aula. Vai ser muito especial, vai ser incrível esse conteúdo e vai te ajudar a vencer muitos desafios, tá bom? Então, bora começar. E nas aulas anteriores, inclusive, a gente já meio que definiu, né, o que é uma função, mas só para recapitular, nada mais é do que uma sequência de código, de comandos que você escreve que desempenha, por exemplo, uma tarefa, né, uma função. Olha que legal, o nome é função, né? Então, essa linha de comando que você escreve uma vez, você tem a capacidade de reutilizar ela no seu código. Ela é flexível, ela é modular. Então, basicamente, eu acho que você lembra por exemplo, do print ou do type. Ele executava uma função no nosso código, a gente não estava vendo ali, né, todo o código escrito para executar, para fazer aquela tarefa, aquela função, né, de imprimir na tela ou de consultar o tipo de um dado, né? Então, mas lá por trás, o print, o type, ele tinha todo um código escrito que a gente simplesmente estava reutilizando ele de forma flexível ainda, né? Com o valor que a gente quisesse consultar e tal. Então imagina, por exemplo, como eu falei também na aula anterior, no meu teclado, a tecla que eu aperto tem uma função para mostrar na tela a ação, né, da tecla que eu apertei e tal. Então a gente pode ter várias funções no nosso código, nosso programa, no caso, né? Vários códigos escritos, várias funções definidas que a gente simplesmente usa ela quando a gente quiser, sem precisar reescrever aquele código. Uma coisa que a gente sempre tem que buscar é evitar ao máximo, tá, a reescrita de código. Se você está escrevendo, tá, um código aí, uma tarefa, muitas vezes tenha certeza que isso é uma função, beleza? Então até para fazer uma analogia com matemática, né, que eu gosto bastante aí, se a gente pensar, por exemplo, acho que tem, né? A gente pode ter em matemática alguma coisa como f, vamos botar aqui fx é igual a x, botar x na 2 aqui, beleza. Então nessa expressão aqui, se você analisar, tá? Isso aqui é uma função, basicamente, o f seria o nome da função, o x seria a nossa input, né? O dado que vai ser inserido. E aqui a gente está definindo, né, a função e lá dentro dela tem as instruções, né? Então, o nome da função, a input aqui a gente define a função que lá dentro tem as instruções do que vai ser feito. No caso aqui é fazer o cálculo, né? Então é muito louco isso, porque quando a gente criar uma função, aqui, por exemplo, vamos botar como exemplo a função type, que a gente utilizou nas aulas anteriores, né? A gente basicamente escrevia lá, lembra? Type, passava, né, uma input e tinha o nome da função aqui, né? Então, e lá atrás tinha, né, o type, ele tem um define, que é o código que vai executar e tal. É basicamente essa ideia, né? A gente sempre passar uma input aqui e vai ter alguma coisa definida, uma instrução que deve fazer, os comandos que deve executar e vai trazer para a gente, né, o resultado aqui, no caso, a output. A output, no caso, que é a saída de um dado, ou talvez não, né? Uma função, talvez ela pode fazer alguma coisa e não ter um output, é uma coisa importante, a gente vai entender isso na prática, mas só para você ter essa ideia, né? Que nada mais é, tá? Se eu puder definir aqui, é um código, uma sequência de código empacotada numa unidade única, numa função que você vai reutilizar. E agora, bora parar de utilizar aí as funções prontas, né? Que a gente escreve e usa aqui, e vamos criar as nossas próprias funções. Como que eu posso, por exemplo, criar um type, criar um print e tal, ou criar ações, né, funções no meu código aí, até porque eu estou dando o exemplo do type aqui que a gente invoca ele e tal, mas eu não estou vendo, né, o que acontece aqui por trás, como que está definida essa função, o que executa, como que é o código disso, como criar, né, como definir a minha própria. Então, bora entender a anatomia de uma função em Python aqui, como criar, como definir, como passar as instruções, né? Como ter um retorno também. Então, vamos só entender a estrutura, a anatomia. Vou até escrever aqui em cima, tá? A anatomia
Anatomy, né? Anatomia de uma função. E para a gente criar uma função aqui, eu só vou botar na mesa aqui uma necessidade de uma função, tá? De um cenário aqui. Imagina, por exemplo, a plataforma, tá? Da Maratona Python aí. Toda vez que um aluno faz o login na plataforma, assim que ele acessa a página, eu quero que apareça para ele uma mensagem falando, cara, olá. Olá, Bruno. Né? O nome do aluno, por exemplo, aluno name, student name. E basicamente, né, o olá, Bruno, ele é uma coisa que vai se repetir sempre que um aluno entrar, correto? E isso pode ser conforme o nome do aluno. Então, se eu tenho 100 alunos, eu tenho que escrever 100 vezes, por exemplo, cada aluno com seu nome? Não, eu vou criar uma função que vai executar essa tarefa para mim, tendo como input o nome do usuário e como output, né, vai aparecer, vai printar aí, olá, nome do usuário. Então, ele vai estar sendo flexível, né? Vai estar tendo valores que vai receber diferentes e vai estar executando essa tarefa aí de dar oi para um aluno assim que ele entra na plataforma, uma função de oi. Eu vou chamar essa função, tá? De welcome, então vai ser welcome, no caso realmente de boas-vindas aí, e ela vai desempenhar a tarefa de escrever oi para o aluno que logar na plataforma, tá? Então, basicamente em Python, a gente não usa o nome, tá? Como que fala, criar função, não é criar, e sim definir, tá? A gente usa o define para definir uma função. E basicamente, então, para a gente começar aqui, eu vou escrever a linha de comando aqui exatamente, depois a gente vai para o computador, mas eu quero só te explicar um pouco da estrutura. É importante que a gente veja e consiga desenhar nela dessa forma aqui, tá? Então, para começar a criar uma função, eu vou utilizar o def, nada mais é do que define, e depois eu vou passar o nome da função que eu estou definindo. Então, vai ser welcome. Welcome. Beleza. E agora, eu vou falar também aqui no nosso código que essa função, que o welcome, ele vai receber, tá? Um parâmetro que vai se chamar aqui name. Então, a nossa função, ela vai receber também um parâmetro que é o nome. É como se fosse o nosso x, né? Ela vai receber, no caso, uma input. Eu vou chamar de input agora, não vou chamar de parâmetro. Então, eu estou falando que vai receber uma input, né? Que não é o x, e sim o nome. Então, definir aqui, eu vou utilizar os 2 pontos aqui agora. Você vai entender o porquê dos 2 pontos em breve no código lá. E, basicamente, com essa linha simples de código, está definida aí a nossa função, porém, não tem nenhuma tarefa desempenhada, né? É só definir aqui o welcome, que vai ter uma input, e é isso aí. Então, deixa só eu botar as instruções, né? O que essa função deve executar sempre que for chamada aí. Então, basicamente, o que eu quero que ela faça, né? Já que é para dar as boas-vindas, eu vou criar uma variável chamada mensagem, msg, mensagem, e essa variável aqui dentro da função, dentro desse escopo, tá? No caso do corpo da função, ela vai estar escrevendo, vou botar aqui, ó, ela vai estar concatenando, tá? Olá, olá, mais name, que é uma string também, né? Então, vai pegar essa input que vai basicamente entrar aqui, tá? Vai entrar um valor. E esse valor que entra aqui vai ser uma variável, digamos, dentro da função que eu vou poder utilizar no corpo dela. Então, eu estou chamando aqui o name, que faz referência a essa variável que é a input que ele recebeu, beleza? Então, feito isso, eu criei uma mensagem, né? Uma variável chamada mensagem, que vai armazenar o dado olá mais name. E eu quero, então, que tenha também, tá? Um comando print aqui na função, que vai imprimir na tela a mensagem. Essa variável que a gente criou aqui, né? Nenhum problema ter uma função dentro de uma função, tá? Isso é normal, a gente pode fazer muito isso. Então, olha só que louco, tá? Eu defini uma função chamada welcome, perfeito? Falei que vai receber uma input, né? Um name. Dentro do corpo da minha função, eu criei uma variável chamada mensagem e concatenei uma string olá mais o valor de name, que é essa input, né? Essa variável que está dentro da função, esse parâmetro que está dentro da função aqui, que eu posso trabalhar com ele aqui agora, ele vai receber isso aqui de fora, e estou usando aqui dentro, né? Então, olá mais name, e depois estou printando na tela mensagem, que no caso é essa variável que a gente criou, né? Que é o valor concatenado de olá name. Beleza? Função criada aqui sem nenhum mistério, tá? É simples assim. No código vai ser até mais fácil de entender, eu acho. Eu estou tentando só explicar realmente a estrutura aqui, tá? Pode ignorar
a letra, o jeito que eu escrevi e tal, mas vamos focar na estrutura que é importante, tá? Então, só para recapitular, aqui a gente define, né, a nossa função. Aqui a gente passa a nossa função name. Temos aqui, tá, input, no caso, o valor que vai entrar nessa função. E aqui dentro, né, a gente basicamente, tudo isso aqui é a definição da função. E essa parte de código que está dentro, tá, são as instruções que vão ser executadas, beleza? Criar uma variável e printar na tela. Porém, tem uma coisa muito louca aqui agora, que essa função por si só, cara, ela está 100%, tá? Ela está funcional, sucesso, tá? Foi definida certinho, tá todo escrito o código, beleza. Só que se eu executar meu programa, nada acontece, né? Ela só vai ser executada quando eu chamar ela, quando eu botar ela na mesa aí. Então, por exemplo, o print, eu printava na tela, cara, print, type, eu invocava aquela função. Então, no meu código, tá? Para isso aqui tornar a vida, né, ser executado, eu tenho que chamar também, tenho que invocar ela no código, né? E basicamente, assim como a gente executou o type e o print, eu posso simplesmente vir aqui e escrever, tá? O nome da função, welcome, olha que legal, welcome, e vou passar qual no caso, o argumento, né? Qual o valor que eu vou enviar para essa função, que vai ser tratada como uma input, né? Então, qual que é o valor? Cara, vai ser o nome do aluno, mas no caso eu vou botar uma string aqui somente, vai ser Bruno. Então, o que que aconteceu, tá? Eu passei o valor Bruno lá para input dessa função, chamei ela, né, o nome aqui, e basicamente a função vai desempenhar a tarefa de criar a variável mensagem com olá mais Bruno, concatenando aí, e vai printar na tela a variável que vai aparecer olá Bruno. Olha que legal isso, então até fiz uma versão mais clean, mais limpa aqui, tá? Então temos a função, no caso, né, welcome, recebe input, e ele vai criar uma outra, criei diferente aqui a nomenclatura, tá? Mas o welcome message vai ser olá mais name, e depois vai printar na tela o welcome message. Simples assim, dessa forma criamos, né, a nossa função que vai dar olá sempre que um aluno entrar na plataforma. Vai printar na tela olá, nome do aluno. Então, vamos escrever isso no código e entender na prática como trabalhar melhor com função, tá? As possibilidades, os desafios aí. Então, vamos para o computador fazer isso juntos. Vamos lá. E para a gente começar aqui no código, tá? Eu só vou criar uma variável aluno com o valor de Bruno, tá? Então, temos aqui um aluno e se eu executar, nada vai acontecer, né? E se eu escrever no código de cara já, o welcome aluno, nada vai acontecer, porque não existe essa função welcome. Da onde que eu estou tirando isso? Ó, não está definida, né? Se fosse, por exemplo, o type, ia ser executado, porque existe a função type, né? Não foi printado na tela porque eu não dei um print, né? Mas o welcome é uma função que não existe. Olha só que louco. Então, bora criar a nossa função welcome. Como a gente viu no iPad, né? A gente pode basicamente começar definindo, passar o nome, a input que vai receber, que vai ser name, vai ser o nome. Vou botar em português, tá? É uma coisa importante, tá, pessoal? Eu estou misturando muito aqui português e inglês, mas é legal, porque eu programo em português, em inglês, no caso eu penso em inglês, só que na aula eu estou falando em português, fica meio confuso aí. Mas é legal você padronizar sempre o seu código. Se você chamar uma variável, uma função em português, no caso, né? Faça tudo em português. Não misture... Eu até cometi um erro numa aula anterior. Um erro não, né? Enfim, eu botei lâmpada back. Eu misturei lâmpada com back, lâmpada de trás. Eu teria que ter escrito, no caso, lâmpada de trás. É uma coisa muito importante aí, você seguir, né, um padrão de nomenclatura. Então, se eu estou fazendo em português aqui, eu vou escrever tudo... Não vou escrever boas-vindas, tá? Eu vou escrever... Vamos fazer tudo em inglês, que é melhor, que o mundo todo entende e é muito mais fácil de dar suporte aí. Eu vou definir a função chamada welcome, que vai receber a input, né? Vai receber o parâmetro aqui name, que vai mandar para dentro dela. E no Python, para definir uma função, após escrever, né, o define, o nome e os parâmetros que vai receber as inputs, a gente utiliza os dois pontos para começar um escopo de bloco. Em algumas linguagens, por exemplo, todo o código que está escopado, né, que está dentro do corpo de uma função, porque a gente geralmente em JavaScript e outras linguagens usa, né, as chaves, por exemplo, então tudo que está aqui dentro
esse código está dentro dessa função, dentro das chaves, no caso. Em algumas linguagens pode ser talvez parênteses, tá? Não sei, enfim. São várias formas de fazer isso. Mas em Python a gente não usa chaves nem parênteses, e sim, a gente bota aí os dois pontos para começar esse escopo de bloco. E se eu apertar Enter aqui, olha só, eu já fui mais para dentro do código, tá vendo? Eu já fui mais indentado aqui, 2 blocos para dentro do código. Então, tudo que está dentro, né, no caso, embaixo do define, escopado para dentro dele, tá? Tudo que está aqui, por exemplo, print, oi? Não, estou dentro da função, tá? Tudo que está embaixo dessa forma escopado aqui é código, né, que faz parte da função. Agora, se tiver um print fora desse escopo de blocos que eu comecei aqui, por exemplo, um print aqui fora, para o lado, né? Esse print não está mais dentro, ó, estou dentro, não, estou fora da função. Se eu executar aqui agora, por exemplo, ele vai printar estou fora da função, porque está dentro, né, desse escopo de execução agora, do primeiro escopo. Não está dentro desse bloco da função, né? E não executou aqui porque a função não foi chamada, né? Se eu viesse aqui, por exemplo, e chamasse, né, o welcome, eu vou falar que não precisa de nenhuma input, só vou chamar o welcome. Olha só, estou fora da função, ele executou primeiro esse aqui e depois a outra linha, que no caso é a função que falou que eu estou dentro da função, tá? Só para você ter essa... Muita gente que começa com Python se perde, né? No caso não entende essa questão dos blocos. Se eu quisesse ter uma outra função ou uma outra condição, tá? Aqui dentro eu ia botar, por exemplo, um if e ia começar um outro bloco. Quero um outro if, ia entrar num outro bloco e assim por diante. Eu ia imergindo aí nesses blocos, nesses escopos no caso. Beleza? Então esse está dentro desse, esse aqui está dentro, esse está dentro desse e assim por diante. Só para ficar ligado nisso. Então definir o welcome, tá? Falei que ele vai receber aqui no caso um name, né? E agora 2 pontos, comecei meu escopo de bloco, vou começar a escrever as instruções da minha função, que basicamente é criar uma mensagem e concatenar. Vou criar uma variável mensagem, vou concatenar aqui o olá mais o valor name, né? O input que vai ser passada lá. E vou passar também a instrução para printar na tela, nessa variável que eu criei, que está concatenando essa string com esse valor da input, e vou executar e nada acontece. A função está pronta, mas não teve execução nenhuma porque não foi invocada, né? Eu não botei essa função, não chamei ela. Então aqui no escopo principal, né, no main, eu vou basicamente chamar, cara, vou dar um welcome para o student aqui, welcome student, no caso esse valor. Poderia, tá? Não passar uma variável, passar uma string aqui, por exemplo, Lucas, e outra aqui chamada, vamos botar aí, Jorge. Então, deixa eu executar uma vez só primeiro para vocês verem. Então, digamos que o Bruno fez o login no sistema, tá? E o nosso REPL deu uma paradinha ali, mas executou. Olá, Bruno, né? Então, beleza, o Bruno fez o login no sistema e tem uma função que dá as boas-vindas para ele. Olha que legal. Posso ter uma função também para fazer o login, para redirecionar para a página, para dar as boas-vindas. Tudo são funções, tá? Então, vou botar mais 2 execuções dela aqui. E ele vai trazer olá Bruno, olá Lucas, olá Jorge. E pô, eu tô vendo que o Jorge e o Lucas está em minúsculo, tá vendo aqui? A letra, eu quero que apareça sempre com maiúsculo. Então aqui no nome, nesse valor, tá? Eu posso pegar esse valor, essa string, esse objeto e usar o método aqui, capitalize. Lembra? Para deixar a letra maiúscula. E olha só, a primeira letra está maiúscula. Porém, o nome dele é maior, é Lucas dos Santos, por exemplo, tá? E aqui é Jorge Silva Matos. Olha só, apenas a primeira letra está maiúscula, né? E eu quero que todas as letras fiquem maiúsculas. Eu poderia vir no Google, tá? Porque o Capitalize trabalha na primeira só, né? Então, how to capitalize titles in Python. No caso, a gente fala titles em inglês, no caso, o nome de uma pessoa, né? Então, no caso, deixa eu pegar aqui. Vamos ver as formas. Então aqui, ó, welcome to my world. Se eu utilizar .title, é uma forma de eu trabalhar com esse capitalize aqui, ó, em cada letra. No caso, vamos ver como que vai ser. Em vez do capitalize, eu vou passar o title
e ele vai deixar sempre a primeira letra de uma palavra em maiúsculo, no caso, de forma um capitalize em cada uma das primeiras letras. Então agora eu estou formatando aí um title, né, que é um título, um nome de uma pessoa, sempre deixando a primeira letra maiúscula. E tudo isso automatizado em uma função, tá? Se eu tivesse que executar esse código aqui, cara, 1000 vezes, tá? Opa. Se eu tivesse que pegar aqui, por exemplo, cara, sei lá, 5 mil alunos que vão fazer o login, por exemplo, tá? A cada instante 1 milhão de pessoas entrando no meu site e tal, simplesmente executar tranquilamente essa função. Eu não precisaria reescrever esse código para cada vez que eu quisesse usar isso aqui, né? Imagina, eu ter que pegar cada pessoa aqui, o Jorge e tal, o Jorge, capitalize, print, pegar o valor dele e assim por diante, tá? E para tangibilizar ainda mais essa questão das funções, tá? Imagina uma calculadora que tem várias funções, né? Tem soma, multiplicação. Eu poderia, tá? Vir aqui definir, por exemplo, o plus. O plus vai receber como input o número 1 e o número 2, N1, N2. Lembrando, tá? Que esses parâmetros que eu estou criando aqui, eles vão ser criados por escopo da minha função, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui, tá? E printar N1, N2, olha só que louco. E eu invocar essa função aqui, vou dar um plus, não, né? Eu vou dar vou dar um plus passando o valor 10 e 20. Então, dois argumentos, aqui são argumentos e aqui são parâmetros, tá? Passando dois valores, né, para entrar como no N1 e no N2, vou dar vou executar, e ele vai printar na tela o 10 e o 20 que eu enviei para essas funções. Eu posso ter quantos parâmetros eu quiser, tá, pessoal? Quantos, por exemplo, em Django, a gente vai passar vários dados, a gente vai criar muitos programas aqui, que a gente vai trabalhar com vários parâmetros aqui dentro da função, mas só para você entender que essa variável da função ela está dentro do escopo da função. Se eu vim aqui embaixo, fora da função, e der um print N1, nada vai acontecer. Essa variável N1 ela não está criada no escopo do código aqui, e sim no escopo da função. Beleza? Só para você ficar presente para isso, do que a gente está criando esses parâmetros, né? Eles estão trabalhando dentro do corpo daquela função. A gente vai aprender a retornar, mandar eles para fora da função, tá? Mas mais para a próxima aula. Então, feito isso, eu criei uma função de plus que eu quero que ele imprima na tela, cara, basicamente print N1 mais N2. Então, se eu executar aqui plus 10 e 20, 30. Então, toda vez que eu quiser somar algo no meu código, posso vir aqui, só mudar os dois valores que eu passo, né? E ele vai ter uma calculadora aqui, né? Que sempre fazer conta de mais. Poderia também definir aqui o minus, né? E também passar o N1, o N2. Da mesma forma aí, dar um print N1 menos N2. Agora, se fosse aqui o minus sendo executado, toda vez que eu quisesse diminuir algo, utilizar a ação, né, de menos, eu tenho uma função pronta no meu código aí para a gente trabalhar. Olha só que incrível. E até para complementar essa aula, você vai utilizar daqui para frente bastante, tá? O valor que é chamado aí para pegar input de usuário, pegar string de usuário. Como que a gente pode fazer isso? N1 igual input. Estou chamando uma função aqui, ó, input, e quero que apareça aqui digite o N1, e vou criar depois na sequência aqui uma input, digite o N2. Então, N1, N2. E aqui no plus, eu vou basicamente enviar para a nossa função plus, tá, o valor do N1 e o valor do N2. Não tem nenhum problema, tá? Ser o mesmo nome aqui e lá, é tudo tranquilo isso. Então, olha só que legal. O input, essa função, ela tem um código lá para interagir, para perguntar para o usuário no prompt aqui no nosso terminal o valor que é para passar. Só que, olha só que louco que vai acontecer. Vou dar um executar. Digite o N1. Vou botar aqui 10. Digite o N2. Vou botar 20. 10, 20. Espera aí. Que louco, que erro que deu aqui? O que aconteceu? Como que eu posso entender o erro que deu, tá?
Já que eu salvei na variável N1, deixa eu executar o N1. Tá, o N1 é 10. Ah, peraí. Qual que é o tipo do N1? Ah, é uma string. Então, a função input, ela salva em string o valor, o que o usuário digita, e não no tipo numérico. Então, só aconteceu uma concatenação aqui, e não uma ação do operador, uma soma no caso, né? O que eu posso fazer para que o usuário digite seja um número e não uma string? Não sei se você lembra, tá? Mas a gente tem lá para converter, né, de uma string para um int, para um boolean, o que a gente quiser fazer. Então eu posso pegar input de usuário, só que já convertendo, tá? Esse valor para um inteiro. De cara aqui, cara, eu já vou pegar o valor já fazendo, vou coletar já esse dado, né? Fazendo a conversão, por exemplo. Se eu executar aqui agora e eu botar 10, opa, escrevi errado ali. E eu botar 10 e 20, 30. Então, estou capturando aqui a input, só que também já pegando esse valor que vai ser capturado e transformando no número inteiro, né? Então, basicamente, criando uma variável que vai ter o input, só que já englobando isso dentro de um int, né? Para esse input, esse dado, já ser um inteiro. Beleza? Basicamente é isso aí. Aprendemos agora a interagir com o usuário, né? O que ele digitar aqui vai ser salvo na variável. Mais para frente a gente vai utilizar isso mais vezes, né? Só essa curiosidade mesmo, essa habilidade para você. E mais uma coisa importante, tá? Olha só, eu vou tirar a interação para ficar mais rápido aqui, mas basicamente temos um erro aqui, né? Deixa eu botar aqui, por exemplo, o 10 e o 20. Olha qual que é o nosso erro. Se o usuário não enviar, por exemplo, porque a função precisa de dois argumentos, né? São dois parâmetros criados aqui. Se eu enviar somente o 10, o que acontece? Pô, está faltando, né, uma posição, um positional argument. No caso, um positional argument aqui, está faltando um argumento, né, o N2. Só passou o N1. E agora? Nesse cenário, a gente pode trabalhar, quando está definindo uma função, com valores padrões, default values. Então, basicamente, eu posso falar, cara, que o N2 ele é igual a 0. Caso nada seja passado de valor aqui, caso nenhum argumento seja passado, né, vai ser sempre 0. Então, se eu executar novamente aqui, 10. Por quê? Porque 10, eu estou passando o primeiro valor, ou o primeiro argumento é 10. O segundo é 0. Nada foi passado, né? Então, N1 mais N2 seria 10 mais 0, correto? 10 mais 0, 10. Então, olha só que interessante. Da mesma forma, a gente pode ter esses valores padrões setados, né, na definição da função. Ou seja, na função que a gente dava as boas-vindas para o aluno, tá? Então, lá no welcome, a gente recebia, né, o name. E digamos que nada foi passado, eu posso falar, cara, Anonymous. Olá, Anonymous, né? Dá uns 2 pontos e vou printar na tela aqui o valor de name. Só vou dar um print. Na verdade, eu vou botar uma concatenação aqui chamada olá mais e o valor do parâmetro aqui, né? Se eu vir aqui embaixo agora e executar essa função, passando, né, um valor Bruno, por exemplo, o Bruno fez o login na plataforma, ele vai falar olá, Bruno, tá? Agora, se eu não passar nenhum valor, né, não foi passado, o usuário não tem um nome, por exemplo, né? E olha só, ele trouxe pra gente olá. Deixa eu dar só um espaço para ficar legal aqui. Olá, Anonymous. E para acabar essa parte da aula, eu quero te ensinar uma coisa legal aqui, porque a gente está usando o print, tá dessa forma, está concatenando aqui, mas digamos que eu tenho aqui, por exemplo, pô, cara, eu tenho 20 variáveis que eu quero juntar, tenho mais um texto depois, por exemplo, mais um texto, depois outra variável, tem que botar um monte de mais e coisa, fica um pouco louco, né? A gente pode também utilizar print e dentro, antes de começar as aspas, botar um F para formatar, no caso. Eu vou te explicar outras formas de fazer, outras variações do F, né? Mas com F, basicamente, a gente começa a formatar, ele vai interpretar e formatar essa string, no caso, mais ou menos assim. Olha só, ao invés de fazer isso, eu posso botar um print F e aqui dentro eu vou escrever
olá, usuário. E no caso, né, dentro dessa sequência de string, eu quero que ele formate, né, uma variável que eu botar aqui dentro, por exemplo, um valor, e não ter que fora concatenar. Aqui dentro eu posso utilizar os conchetes não, né, as aspas aqui, e aqui dentro eu posso falar, cara, qual que é o nome dessa variável, né? No caso, name. Se eu executar aqui agora, olá, anônimos. Dessa forma, tá? Eu consigo trazer variáveis, valores para dentro do nosso print. Então é muito mais legal trabalhar com essa forma aqui de formatação. Então, se eu tivesse uma variável aqui, por exemplo, chamada age, a idade é 20, né? Eu poderia também printar, olha só que louco, uma string, no caso, minha idade é, e aqui dentro dessa string, né, eu poderia passar também a variável age, vai dar um erro aqui, sabe? Vou explicar o erro. No caso, interpretou como um texto, né? Porque eu não botei o F de formatação. Olha que tá até laranja aqui, deixa eu botar o F. Beleza, agora ficou até na cor branca ali, então a minha idade é 20. Então, dentro de uma string, a gente imprimiu aí um número, né, um int, utilizando essa opção de formatação. Beleza? Vai ter outras formas também. A gente pode trabalhar até com outros tipos de codificação aqui. Mas o básico é a formatação. Pode começar a utilizar nos seus códigos já, vai ficar muito mais bonito aí, muito mais legível, né? Do que ter aquele monte de concatenação quando se estende muito. E eu poderia, inclusive, estar aqui dentro dessas chaves, fazer um cálculo, por exemplo. Não é recomendado, tá? Mas eu nasci no ano de... Então, tem aqui, no caso, a idade, né? E vou botar basicamente aqui 2020 menos a minha idade, menos o meu age. Beleza? Então vimos aí como criar, como definir as nossas funções, como trabalhar com os parâmetros, com os argumentos, as instruções, né, que são executadas dentro do escopo aí, como perguntar para o usuário também um valor utilizando a input, né, para ele digitar, a gente converter, por exemplo, a string para um inteiro. Foi uma aula muito especial. Como trabalhar com print formatado ali também. E vamos avançar, que tem algumas coisas ainda sobre funções que a gente precisa aprender. E te vejo na próxima aula e percebo aí que você está ganhando superpoderes.